Capítulo 707, A derrota de Mu-Yun. Autor, Fast Food Restaurant, tradução, 4L4N revisão, Lachuel. Sanguinários olhos vermelhos surgiram depois que a grande matriz dos 100 cadáveres amaldiçoados absorveu a carne e essência de sangue e espiritual do rei de Pico e começou a evoluir. Esses olhos vermelhos vinham dos 100 cadáveres amaldiçoados que, sob seus olhares, um terrível e odioso poder de energia mental surgiu, suficiente para fazer os corações dos reis do reino vazio espiritual estremecerem em medo e, provavelmente fazer com que aqueles abaixo desse nível enlouquecessem. Zhao Feng revelou uma expressão alegre. A grande matriz dos 100 cadáveres amaldiçoados alcançou outro nível, com todos os cadáveres ali evoluindo. Sob o controle do pequeno gato ladrão, os olhos vermelhos começaram a desvanecer-se. Com a morte do rei dragão negro, o grande traidor da terra santa dos piratas foi finalmente erradicado. Os reis piratas da Aliança Pirata não puderam deixar de suspirar surpresos. Uma das maiores figuras piratas do último século, simplesmente morreu assim. Todos, ataquem juntos. Todos os piratas reagiram e começaram a atacar o grande imperador Mu-Yun. Os reis de domínio atacaram como antes enquanto o resto dos reis comuns, quais não ousavam se aproximar, usavam ataques de longa distância. Como reis do reino vazio espiritual, eles poderiam viver milhares a dezenas de milhares de anos, então não era difícil para eles reunirem uma ou duas armas com ataque de longo alcance. Em instantes, os mais ou menos 20 reis, incluindo a Rainha Lua Fria e Rei Tubarão Gigante, circularam suas intenções e grandioso poder e desencadearam seus ataques contra o grande imperador Mu-Yun. Grande imperador Mu-Yun, o rei dragão negro já está morto e resta apenas você, então qual é o sentido de continuar lutando? O rei tubarão gigante disse em tom baixo. Com uns 20 reis se unindo para sitiar o grande imperador Mu-Yun, eles definitivamente tinham a mão superior. Entre eles estava a criança semideus que com sua palma selando os céus, suprimindo sua intenção e grandioso poder, enfraquecendo ainda mais sua força. O grande imperador Mu-Yun estava fervendo de raiva. Um grande imperador como ele fora realmente forçado a uma situação como essa. Bum! 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 Com o ataque em conjunto dos reis de Pico, reis de domínio e reis comuns, o grande imperador Mu-Yun caiu em um cerco pesado e em uma situação complicada. Mesmo se ele quisesse sair, ele precisaria pagar um certo preço. Embora o rei dragão negro tenha morrido, eu matarei todos aqueles que prometi a ele que mataria. O grande imperador Mu-Yun riu friamente e, assim que suas palavras morreram, as nuvens de luz vermelha escura começaram a se mover como nuvens reais. Então o contorno de um pequeno mundo começou a se fundir espaço ao redor, bloqueando os muitos ataques do grupo de reis. Grande imperador Mu-Yun, mesmo que o seu pequeno mundo se materialize, você não será capaz de resistir contra nossos numerosos ataques. Qual é o sentido disso? A Rainha Lua Fria e o Rei Tubarão Gigante tentaram persuadi-lo enquanto atacavam. Neste momento, o grande imperador Mu-Yun estava apenas tentando salvar a face. Depois que seu pequeno mundo se materializou, sua defesa e ataque aumentaram drasticamente. Pé. Ban. No entanto, os poderes de batalha do grupo de reis poderiam virar rios e oceanos, e se postos em mundos internos, eles eram existências inigualáveis. Em instantes, o pequeno mundo do grande imperador Mu-Yun foi devastado. Eu matarei essas 3 pessoas mesmo que tenha que pagar um alto preço. Como um reverenciado grande imperador, o grande imperador Mu-Yun tinha seu próprio orgulho, que não lhe permitia desistir tão facilmente. Portanto,
ele até ousou usar seu pequeno mundo para resistir aos ataques violentos. Sua alma e origem verdadeira então começaram a ferver, com uma lâmina escarlate de nuvens vermelha começou a se queimar em suas mãos. A lâmina escarlate de nuvem vermelha de uns 300 metros de comprimento queimava com uma translúcida e proibitiva chamas escarlates. Morram! Os olhos do grande imperador Mu-Yun estavam sanguinários e cheios de ódio enquanto ele acenou sua lâmina escarlate. Crack! Puff! Ban! Os ataques de muitos reis foram destruídos enquanto gigante lâmina escarlate cortava o mundo à sua frente, provocando sons de domínios espaciais se quebrando. Sob esse ataque, um rei de domínio e 2 reis comuns instantaneamente se transformaram em uma poça de sangue. Que ataque poderoso! Até mesmo os domínios espaciais foram quebrados. O coração de Zhao Feng ficou entorpecido. Quando este grande imperador lutou com sua vida em risco, seu poder de batalha aumentou várias vezes. Além do mais, esta lâmina escarlate cortava tanto através do mundo material quanto espiritual, matando tudo à sua frente. Grande imperador Mu-Yun, você enlouqueceu. Você realmente está consumindo sua fonte vital, prejudicando até sua própria força vital. Todos, preparem-se. Os reis piratas ficaram furiosos e chocados, mas ainda usaram suas técnicas secretas. Todos vocês, morram. O rosto do grande imperador Mu-Yun estava cheio de intenção assassina. 18 palmas selando o céu. A criança semideus rugiu quando sua força da alma e linhagem foram totalmente estimuladas. Todo seu corpo começou a brilhar com uma luz dourada enquanto sua alma e intenção de semideus se fundiam completamente. Suas palmas pareciam estar sendo empurradas devagar, mas todas aterrissaram no pequeno mundo do grande imperador Mu-Yun. 18 palmas selando os céus. Essa é o golpe completo da palma selando os céus. A intenção e pequeno mundo do grande imperador Mu-Yun foram suprimidos. Com o uso das 18 palmas selando os céus, a pressão e restrição sobre ele se tornaram ainda mais fortes. Uma vez que eu completar todas as 18 palmas selando os céus, o poder de selamento será 18 vezes mais forte. Nesse tempo, mesmo uma parte do mundo poderá ser selado. Disse a criança semideus atirando suas palmas para frente. Na realidade, em seu nível atual, ele só poderia usar até a 8ª palma. No entanto, mesmo assim, era algo chocante, poderoso o suficiente para selar um rei de pico e um pequeno mundo. Merda! Meu pequeno mundo! O coração do grande imperador Mu-Yun ficou pesado. Suas ações e mobilidade, habilidades e grandioso poder dos céus e da terra foram todos grandemente restringidos. No momento em que a 4ª palma selando os céus chegou, sua velocidade física caiu pela metade, com seu poder de ataque enfraquecidas em 20 a 30%. Mestre, só posso usar essa técnica até a 8ª palma no máximo, então não poderei selá-lo completamente. A criança semideus disse. É o suficiente. Zhao Feng assentiu. Afinal, o adversário era um grande imperador do reino vazio espiritual. O grande imperador Mu-Yun estava sendo restringido pela palma selando os céus e sendo furiosamente atacado por uns 20 reis. Então seu pequeno mundo foi quebrado ao meio. Boarg! Finalmente, linha de sangue escorreu da boca do grande imperador Mu-Yun, com ele não podendo deixar de se sentir um pouco arrependido, não ter se achado tanto. Tudo isso devido ao pelo menos tentar salvar alguma dignidade. Um grande imperador contra um grupo de uns 20 reis. De fato, ele fora muito arrogante. Especialmente agora que estava sendo suprimido pelas 18 palmas selando os céus que o fez cair em uma situação quase desesperadora.
mestre, ele é um imperador depois de tudo. Você precisa estar atento para o seu contra-ataque. A criança semideus estava até na 7ª palma e, neste momento, o grande imperador Muyun já estava grandemente ferido e consumindo muita energia, então era possível que estava se preparando para usar uma de suas cartas na manga. Umph! Embora um preço alto seja necessário para usar esse movimento, ele vai garantir que eu possa escapar e matar metade deles. O grande imperador Muyun desdenhou secretamente. Antes de escapar, ele iria dar um pesado golpe nessas pessoas. Neste momento, ninguém percebeu que o olho esquerdo de Zhao Feng fora substituído por uma enevoada cor roxa. Era como se houvesse um místico mundo roxo dentro dele. Seu cabelo também se tornou roxo, dançando violentamente ao vento. 8 graus palma selando os céus. A criança semideus usou a última palma selando os céus que podia. O grande imperador Muyun vomitou um bocado de sangue enquanto sua alma e mente eram inundados pelos violentos ataques dos muitos reis, com seu pequeno mundo se despedaçando ainda mais. Mas apesar de estar gravemente ferido, um sorriso cruel apareceu em seu rosto. Alguns reis presentes sentiram uma aura desconfortável e proibida. Apenas a linhagem ocular de Zhao Feng podia ver claramente o movimento e a circulação da força da alma e origem verdadeira do grande imperador Muyun. Ele está grandemente restringido e seu pequeno mundo foi quebrado. Esta é a oportunidade perfeita. Zhao Feng instantaneamente usou sua técnica da linhagem ocular. Puxe! Uma translúcida lâmina espacial de uns 6 metros de comprimento, irradiando uma fraca aura de destruição da tribulação do trovão, atravessou o peito do grande imperador Muyun. Sangue espalhou por toda parte, e o corpo do grande imperador Muyun congelou. Sua carta na manga que estava prestes a ser lançada foi interrompida no meio do caminho. Naquele instante, seu semblante pálido ficou vermelho, com sangue jorrando de suas orelhas, nariz e boca. Os muitos reis piratas ao redor ficaram atordoados e profundamente chocados. Corte ocular espacial. A cor do olho e cabelos de Zhao Feng rapidamente voltou ao normal. Choque apareceu nos olhos da rainha Lua Fria e do rei Tubarão Gigante. Nenhum deles esperava que esse jovem tivesse tal poder aterrorizante. Quem teria pensado que o ponto mais forte deste jovem não era a herança do vento e relâmpago, mas sua linhagem ocular? No momento em que Zhao Feng usou seu óleo espiritual de Deus, os reis presentes sentiram uma frieza e desconforto em suas almas. Então, esta é a sua verdadeira força. E aquele traço de aura, poderia ser o poder do trovão da tribulação divina. A criança semideus agiu como se tivesse sido sufocado. Ele se fundiu com a intenção de semideus não muito tempo atrás e sua força aumentou drasticamente. Embora ele ainda estivesse sob o controle a semente sombria do coração de Zhao Feng, ele estava formulando um plano. No entanto, ao ver a linhagem ocular de Zhao Feng, ele respirou profundamente. Esse corte ocular espacial causou um devastador golpe no grande imperador Muyun, e estava agora inúmeras vezes mais forte do que quando no jardim abandonado do semideus. A destruição roxa do vento e relâmpago tornou-se agora destruição escarlate do vento relâmpago, e também incorporava o poder do trovão da tribulação divina, de modo que o poder agora tinha um mundo de diferença. Se não fosse pelo fato de que foi um ataque surpresa, pela restrição da palma selando os céus, e que o pequeno mundo do grande imperador Muyun foi quebrado, eu não teria sido capaz de acertá-lo tão facilmente. Zhao Feng não se tornou arrogante. Com a compreensão espacial, poderosos e ilimitados sentidos de um grande imperador, seria enormemente difícil acertar o corte espacial ocular em circunstâncias normais. Nesse momento, sangue jorrava do nariz, orelhas,
olhos e boca do grande imperador Mu e seu pequeno mundo estava em pedaços, deixando-o à beira da morte. Quem poderia adivinhar que um grande imperador do reino vazio espiritual acabasse em tal situação? Exploda! O grande imperador Mu queimou sua alma e origem verdadeira, fazendo seu pequeno mundo quebrado explodir repentinamente, matando ou enviando voando para longe os reis próximos. 5 ou 6 reis do reino vazio espiritual foram instantaneamente mortos, enquanto os outros foram enviados voando, feridos. Por sorte, seu pequeno mundo estava quebrado. Se ainda estivesse completo, o poder da explosão teria sido 10 vezes mais forte, podendo até mesmo matar um grande imperador. Após a explosão do pequeno mundo, uma névoa vermelha escura disparou no ar. Sua velocidade foi várias vezes mais rápida que a velocidade máxima de Zhao Feng. Em apenas um piscar de olhos, o grande imperador Mu desapareceu de vista. Eu nunca esquecerei do que aconteceu hoje. Depois de escapar da morte, com um olhar mortal, o grande imperador Mu cerrou os dentes. 1 hora depois, sua velocidade começou a diminuir quando ele alcançou as margens da Terra Santa dos Piratas dos 18 Cantos. Neste exato momento, um sombrio e enorme veleiro metálico apareceu voando. Grande imperador do reino vazio espiritual. Wen Luan ficou chocado. Não muito tempo atrás, ele e o rei Yin sentiram um leve traço de aura de intenção do óleo da morte. Parado! Gritou o rei Yin. Parece que este grande imperador fora exposto à aura da intenção de morte. Os tokens da morte de Wen Luan e do rei Yin produziram uma indução. O que? Parado. A expressão do grande imperador Mu tornou-se sombria. Embora ele estivesse gravemente ferido, sua alma não havia sido destruída, e ele ainda tinha 50 a 60% de seu poder de batalha restante. No entanto, mesmo assim, ele não era algo que um rei de pico pudesse rivalizar.